Olá, hoje nós vamos falar sobre o inconsciente. O inconsciente é um dos temas mais central dentro da psicanálise. Sigmund Freud traz esse conceito decisivo para a teoria psicanalítica para, de fato, descrever alguns processos que acontecem na personalidade humana. Alguns processos que definem, do ponto de vista do seu próprio lugar ou da estrutura topográfica, essa engenharia da personalidade. Mas o inconsciente não é apenas um conceito importante para a psicanálise. O inconsciente é um conceito importante para a nossa própria existência. Porque o inconsciente, enquanto estrutura de discurso, de linguagem, nos lembra que há muito mais na nossa vida, no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos, muito mais do que processos puramente objetivos. Que há mais que isso. O inconsciente assinala de modo invulgar que muitas das nossas escolhas, que nós reputamos serem escolhas livres, aí eu estou usando a expressão livre num sentido mais ético-comportamental do que ético-filosófico, tão livres, e o inconsciente vai deixar claro que essas decisões não foram tão livres assim. Elas passaram por processos e interferências não perceptíveis, ocultas, inconscientes. É importante dizer que quando Freud vai falar sobre a personalidade, ele a define ou descreve primeiramente no sentido que foi, dentro da teoria psicanalítica, definido como sentido econômico. E aí ele falava do ego, do superego, né, do id. A posteriori, então, Freud vai trazer mais uma nuance da personalidade. Que, de fato, esses dois conceitos, o econômico como agora o topográfico, não se chocam, né? Eles se complementam, eles se harmonizam, né? Eles dialogam de modo muito pacífico e de modo muito esclarecedor e elucidativo para a própria teoria. E essa forma topográfica de descrever a personalidade entra, então, o nosso tema do inconsciente, porque Freud, então, define e descreve, melhor dizendo, a personalidade a partir do inconsciente, do consciente e do pré-consciente. Não é o objetivo desse momento nosso falar sobre isso, discorrer sobre essas diferenças, porque eu quero realmente particularizar a questão do inconsciente. Por quê? Porque, na verdade, a interferência, o discurso do inconsciente, ele é responsável por muito descaminhos de ordem pessoal, de ordem relacional, de ordem profissional, de ordem estudantil, né, educacional. Por exemplo, muita baixa produção pedagógica, educacional, tem a ver com interferências do inconsciente, incursões do inconsciente, sabotando, que tem muito mais de conteúdos e de realidades subjetivas, suprahistóricas, psicohistóricas, de situações que nós pensamos que estavam resolvidas dentro de nossa alma, dentro de nosso coração, mas que tão somente foram, usando a linguagem mais técnica, recalcados para o inconsciente. Eles continuam ali.
trazendo os seus efeitos e estabelecendo seus tentáculos, mas a partir de um movimento inconsciente, não perceptível. Muito desvio de personalidade tem relações com o inconsciente. Muitos atos que depois você se pergunta assim, mas por que eu agi dessa forma? Mas por que eu falei isso? Tem a ver com o inconsciente. Eu escrevi um texto que eu defino o inconsciente como o sabotador. Mas note bem, ele é sabotador no sentido de que ele está sabotando para nos chamar a atenção